Fala Comunicabrabas e Comunicabrabos. Seguimos com programação exclusiva para o mês da mulher e vamos falar de direitos, Comunicabral para elas, direito e justiça para todas as mulheres. E hoje eu estou com uma participação muito especial da doutora Norma Durão, que veio falar das leis essenciais que você, mulher, precisa saber. Fala, Norminha, como é que você vai? Estou bem. Tá bem? Bom dia a todos. Preparada? Preparadíssima. Hoje eu vou te sabatinar, porque as Sim. mulheres precisam saber das leis, né? Até as que acham que não precisam, têm que saber. E a gente vai começar com o que está mais quente, que é o assunto da violência contra a mulher. O que diferencia o homicídio do feminicídio, que todo mundo fala? São pessoas. O que tem diferença entre um crime do outro? Esse é um tema muito interessante. Muitas pessoas questionam o porquê da Lei Maria da Penha, o porquê dessa diferenciação. A Constituição não estabelece que todos são iguais perante a lei? Sim, ela estabelece. Mas quando a gente fala que todos são iguais perante a lei, a gente fala numa igualdade formal. Quando determinados grupos na nossa sociedade, eles têm certas particularidades que os diferenciam, que os expõem à violência, a risco de agressão, de preconceitos, a lei ela interfere, traz situações de proteção diferenciada para igualar. Aí a gente fala que, na verdade, é uma isonomia. Por isso que nós temos a Lei Maria da Penha. Porque mulher, ela é isso. Nós temos dados, infelizmente. O feminicídio ele tem aumentado muito, além dos dados do mapeamento também. Hoje a gente tem um mapeamento maior, mas os índices eles têm aumentado. Por isso que é importante que a gente tenha uma Lei Maria da Penha e por isso que veio o feminicídio. Porque qual é a diferença? Quando a gente fala em homicídio, o homicídio ele é praticado por qualquer pessoa. Ele é praticado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Agora, no feminicídio, você tem o homicídio, matar alguém, o verbo matar, contra a mulher enquanto gênero. É um crime de ódio. Então, aquela prática, aquela conduta é em razão do fato dela ser mulher. Se a gente tem uma situação de um roubo em que uma mulher ela acaba no roubo, tem um latrocínio e ela é morta, ali não entra o feminicídio pelo fato dela ser mulher. Mas agora, se o crime é cometido em razão do gênero, por ser um crime de ódio, entra o feminicídio, que é crime hediondo, está previsto no Código Penal. Muito bem. Essa é a principal diferença que a gente precisa saber, que as pessoas muitas vezes ficam. Mas gente. Tem que ter diferenciação? Tem que ter, gente. Existe crime por conta do gênero. Dentro de um relacionamento ou em diversas esferas, quais os tipos que configuram violência contra a mulher? São vários tipos de violência. A Lei Maria da Penha, ela estabelece. As pessoas também confundem, porque acham que a Lei Maria da Penha é uma lei penal e não, é uma lei multidisciplinar. Ela trabalha vários tipos de violência, várias políticas públicas e medidas de proteção. Então, nós temos a violência psicológica, e aqui a gente tem que falar do ciclo da violência, porque nunca começa com a violência física, com o feminicídio. Exatamente. Em si, há um escalonamento. Então, começa com a violência psicológica, diminuir a mulher, proibir a mulher, controlar a roupa, os relacionamentos dela com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho. Todas essas proibições você tem na violência psicológica. Temos também, além da violência psicológica, a violência sexual. Tem o estupro, muitas pessoas acham que não existe o estupro dentro de um relacionamento, mas existe. Se a mulher ela não consentir, se ela não quiser, é estupro. Além da violência, e no caso do estupro em si, é muito importante a gente ressaltar
que a gente tem o estupro de vulnerável, aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade, menores de 14 anos, pessoas que não têm a consciência de, de dar o consentimento. Como, por exemplo, uma mulher bêbada. Se a mulher está bêbada e se há prática de relação sexual ou de ato com ela, é estupro de vulnerável. Além da violência psicológica, que é onde começa, nós temos também a violência moral, é a difamação, é você difamar a mulher, é você tripudiar sobre a moral da mulher. Então, nós temos também a violência moral. Na violência psicológica, é importante a gente lembrar que hoje a gente tem o crime de stalking ou perseguição. É um crime próprio. E muito atual, né? Atual. Ele é cometido assim, eu vou fazer um adendo, porque qualquer pessoa pode cometer um crime de stalking. Até a mulher pode cometer contra o homem. O homem pode ser vítima... Aquela coisa de vigiar o que está fazendo na internet, para descobrir traição, isso é stalking também, né? Stalking, você ir no trabalho, você ir aonde a pessoa estuda. É um crime de stalking, eu estou fazendo esse recorte porque ele acontece mais do homem em relação com a mulher. Mas a mulher também pode... para não gerar mais questionamentos, né? Que sempre vai perguntar, mas a mulher que procura fuça o celular do homem, né? Por isso que a doutora Não já deixa tudo bem recortado, vai ficar tudo bem claro nessa entrevista. É porque a perseguição ela acontece muito no relacionamento amoroso. Então a gente faz esse recorte, que é também um tipo de violência psicológica. O sentimento de posse, né, nos relacionamentos fazem com que as pessoas toma esse tipo de decisão, né, de ficar vigiando, stalkeando, não é bacana isso, né? Sim, e é uma forma de violência também que está prevista na Lei Maria da Penha, além da violência física, que é o final, tem a violência patrimonial. A violência patrimonial é você privar a mulher de trabalhar, de ter a sua independência financeira, você destruir equipamentos de trabalho da mulher, você controlar a mulher no patrimônio, esconder o patrimônio da mulher. Isso acontece muito, às vezes, em um casamento, o homem coloca os bens em nome de terceiros ou em nome da empresa. Há possibilidade de fuga em eventual divórcio, eventual separação. Dentro da... Também fazendo um recorte importante aqui, a gente tem a pornografia da vingança. Seríssimo. Que é um crime. As pessoas compartilham as imagens, às vezes recebem de forma consentida. E depois do fim do relacionamento, como forma de vingança, compartilham essas imagens, né, como forma de punição. É crime previsto também no Código Penal e a pena é uma pena significativa de 4 a 10 anos. Diante de todas essas ramificações dentro da Lei Maria da Penha, eu gostaria que você comentasse sobre esse aumento de conservadorismo dos meninos jovens, né, menos de 20 anos, com suas namoradas. Eu estou um pouco assustada de relatos que eu recebo de meninas que estão sendo proibidas de usar roupas em pleno 2026, de estudar, de trabalhar. Muitas estão na época de estudar, se preparar para os vestibulares, para o PISM, para o Enem. E meninos falando que elas que não podem estudar, entendeu? Que não podem trabalhar, não podem frequentar tal religião. Eu tenho visto muito isso e tenho assustado. Você, como advogada especializada, como que vê isso? Essa situação, esse crescimento de conservadorismo nos relacionamentos juvenis? É um movimento que tem ocorrido, infelizmente. A gente acha que a tendência é evoluir. A gente pensa, a nossa geração já evoluiu em relação à geração passada, e a gente tem a expectativa que a geração futura não tenha esse pensamento machista, misógino. Mas, infelizmente, eu não sei se em razão de algumas correntes que nós vemos na internet, se não há o controle de alguns adolescentes sobre aquilo que eles acessam. A gente tem visto bastante esse movimento, preocupa. Eu acho que é muito importante o esclarecimento
as pessoas questionam o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, Agosto Lilás, por que essas datas comemorativas? É só mais uma data comemorativa? A gente tem que discutir o problema o ano todo. As políticas públicas, elas têm que ser discutidas durante todo o ano, mas essas datas fazem com que a gente reflita de uma forma mais severa e que todos tenham acesso a esse conhecimento, a essas informações durante esses dias, durante essa semana, para que a gente possa alcançar esses jovens, levar informação, porque o machismo ele é prejudicial à mulher. A gente sabe disso, é óbvio, a gente vê todos os dias estupro, feminicídio, a violência psicológica, proibir a namorada de ir a determinados lugares, de estudar, de trabalhar. A gente vê o impacto do machismo na mulher. Mas o machismo, e isso é pouco discutido, ele também impacta o homem. Porque o homem, ele fica com aquela ideia de que ele tem que ser forte, que ele não pode chorar, que ele não pode buscar uma ajuda psicológica, que ele visualiza a mulher como se fosse objeto, que ele não pode ocupar espaços, porque na cabeça dele, o que a sociedade às vezes coloca, aqueles espaços são espaços voltados para as mulheres. Então, às vezes um homem quer praticar um balé, quer praticar uma arte e deixa de seguir esse caminho por puro preconceito. Por preconceito pelo machismo. Aquela ideia de violência também, o machismo traz em si de que o homem tem que se mostrar forte para os amigos e a violência. A violência como uma forma de poder, né? De poder. E também, qual que são os passos para denúncia, né? Que as mulheres ficam muito perdidas naquilo assim, será que vão acreditar em mim? Às vezes chega na polícia, encontra um pouco de resistência, porque são muitas perguntas, né? Geralmente são muitos questionamentos e as mulheres se sentem intimidadas ao denunciarem. Não sabem por onde vai, estão em situação de vulnerabilidade, ficam confusas com os passos para denúncia no caso de uma violência já consumada. Quais são esses passos? Isso acontece e a gente tem que trabalhar, que é o problema da revitimização. A mulher ela é vítima e às vezes ela se torna vítima novamente quando ela vai buscar ajuda. Seja às vezes na delegacia ou no judiciário, no Ministério Público. A gente tem a Lei Mariana Ferrer, que trabalha isso, e diversas leis. O que é importante? É importante que a mulher não pode desanimar. Se ela encontrou algum obstáculo, nós temos hoje outros canais de atendimento com pessoas especializadas, com escuta efetiva, e a gente vai divulgar esses canais aqui, que são vários, as pessoas às vezes não têm conhecimento, acho que é só o 190. E o 190 é quando a violência já está acontecendo, mas você pode se orientar preventivamente, que é o mais importante, é a prevenção. Como eu falei, o ciclo da violência, a violência ela vai escalonando até o feminicídio, mas é importante que a gente tente prevenir, para que não chegue nessa etapa. Agora a gente vai para o dia a dia, porque mulher não sofre, às vezes, a violência e abusos dentro de casa, mas também no trabalho, que é uma parte muito sensível, porque a mulher busca hoje em dia a independência financeira, mas chegando no mercado de trabalho encontram barreiras, às vezes diferença salarial, a impossibilidade de ter filhos, porque fica com medo de ser demitida, assédio moral, assédio sexual, são várias coisas que fazem com que o ambiente de trabalho seja um inferno, muitas vezes. Eu queria que você falasse um pouquinho desses direitos, o que configura assédio moral, para as mulheres entenderem o que elas podem passar, ou que elas estejam passando dentro dos seus serviços, né, no meio do trabalho. Quando a gente pensa em Lei Maria da Penha, a gente atrela muito ao relacionamento amoroso. Mas a Lei Maria da Penha, a gente fala em violência doméstica e familiar contra a mulher, ela abarca vários relacionamentos. Por exemplo, em
vou fazer um adendo em relação à relação trabalhista. A empregada doméstica, há entendimentos que se ela apanha do patrão, nem Maria da Penha incide. E não é um relacionamento amoroso. Então, por quê? Como eu falei, esse crime contra a mulher, em razão do gênero, é um crime de ódio. Isso que tem que estar bem firme na cabeça das pessoas. E em relação aos direitos trabalhistas, nós temos o assédio moral. O assédio moral é a diminuição da mulher ou do homem enquanto profissional, são ofensas, apelidos, isso tudo tem que ter cuidado na hora de dar um apelido, na hora de falar alguma palavra ofensiva que diminua a pessoa na sua qualificação ou em alguma qualidade física, entra como assédio moral. O assédio sexual também está presente no ambiente do trabalho. A discriminação a gente já tem leis que combatem essas condutas. A diferença salarial, a gente teve uma lei da igualdade salarial e essa lei ela até prevê a publicação do salário para que haja uma transparência em relação a isso. Temos também a possibilidade, a licença maternidade, que é um direito trabalhista da mulher. Além da licença maternidade, ela tem direito a consultas enquanto grávida, a faltar para poder ir a consultas e não ter essas faltas descontadas. Então, a gente tem também, proíbe a discriminação na hora da entrevista. Muito bom você citar isso. Na hora da entrevista, você não pode perguntar à mulher se ela tem desejo de ter filhos. Eu passei por isso numa entrevista. É eu ia muito te comum. perguntar, tava Não aqui. pode, é discriminação. A lei proíbe. Inclusive, eu acho que eu pedi a vaga por causa da reação que eu tive. Porque ele perguntou, você deseja ter filhos? Eu acho que eu fui muito transparente. Eu não senti confortável. Você tem filhos? Você pretende ter filhos? Você é casada? Foi numa vaga de trabalho que, graças a Deus, eu não consegui. Isso não pode ser perguntado. Não pode. É preconceito. Perguntas relacionadas a casamento, porque essas perguntas elas não são feitas para os homens. Um homem não engravida, tudo bem. Mas assim, por que o homem ele não é questionado em relação a casamento, em relação à vida afetiva dele? A gente não vê esse questionamento numa entrevista de emprego em relação ao homem, a gente vê em relação à mulher. Porque para o empregador, isso influencia no dia a dia no serviço. Ele vê como um custo. Vê como um empecilho, né? Como um gasto a mais, talvez um prejuízo. Por isso a importância de leis que trazem essa proteção e que muitas pessoas encaram como diferenciação, porque do ponto de vista fático, há diferença. A gente vê mulheres passando por isso e homens não. Exatamente, foi esse o meu incômodo, que eu pensei assim, um homem jamais seria perguntado sobre a intenção de casar e de ter filhos. Eu saí muito desconfortável na entrevista, me atrapalhei toda, né? Não consegui responder mais nada, que eu fiquei muito chocada, muito impactada com esse tipo de pergunta. A gente se sente diminuída profissionalmente, intelectualmente, como se a gente não tivesse capacidade para ocupar aquele cargo, só por ser mulher. E quando, agora mais para uma opinião sua, quando uma mulher tem que batalhar mais dentro de uma empresa para poder conseguir um cargo, para poder conseguir uma promoção, como que você vê isso? Como que você vê isso, Norminha? Todo esse esforço que mulher ainda precisa fazer para mostrar que é uma boa profissional, às vezes a olhos vistos o quanto que ela ela tem mais conhecimento, tem mais know-how, tem mais facilidade com o assunto e ela ainda precisa provar. É o machismo estrutural presente. É o machismo estrutural. A mulher ela tem que se provar o tempo todo e dar conta de tudo o tempo todo. E dar conta do trabalho, e dar conta da casa, e dar conta dos filhos, e às vezes dar conta do marido, que ela não precisava dar conta do marido. Porque eu brinco que a gente não tem filho desse tamanho. Exatamente. A gente não tem filho desse tamanho, então a mulher ela enfrenta
esses obstáculos em todas as áreas. E o fato dela ter que se provar no trabalho, e isso mudou muito, mas ainda tem, tá? A gente não pode generalizar, mas tem muito. O fato dela buscar ter que provar essa competência é em razão do machismo estrutural. Às vezes tem muita ideia de que só um homem pode ocupar lugares de poder, de comando, de direção, que a mulher ela é fraca, que o homem é forte, a mulher é sensível, a mulher ela é fraca, ela não vai conseguir organizar ou liderar, dizer um não. São concepções, ideias erradas trazidas pelo machismo estrutural. E isso tem que ser desconstruído, melhor dizendo, né? Tem que ser desconstruído. Como eu falei, a gente vê várias concepções que estão presentes na nossa sociedade, trazidas para a mulher desde novas, a rivalidade feminina, essa competição. Quando a gente entender que a união ela é fundamental, porque todas nós vivenciamos algum tipo de violência na vida, ou a gente conhece alguém que vivenciou algum tipo de violência enquanto mulher. Então a gente tem que acolher o discurso, a gente tem que acolher aquela outra mulher. Tem que ver que uma mulher crescendo no mercado de trabalho, ocupando um espaço de poder, é a gente ali, somos nós. São outras mulheres abrindo nossos caminhos, né? Indo na frente para que a gente também possa. Quando uma mulher pode, a gente passa a poder também. Exatamente. Norma, quais são as formas, algumas situações que a mulher não sabe que ela pode buscar seu direito na justiça? As menos conhecidas, que às vezes as mulheres ainda não sabem, que podem buscar ajuda na justiça, que podem colocar, que podem denunciar. Aqui, em qualquer esfera. Aqui eu vou falar uma coisa, como eu já ressaltei, que a Lei Maria da Penha, a ideia muito incutida em relação ao relacionamento amoroso. Mas a violência, ela é doméstica e familiar. Se um avô bate na neta, se um tio bate na sobrinha, se uma mãe bate na filha, uma filha bate na mãe, porque a violência ela pode ter como autor, como sujeito ativo, a mulher também, não só o homem. A vítima é a mulher. Importante dizer. A vítima sempre é a mulher, mas a gente pode ter a mulher como autora. Entra Maria da Penha, não só em relacionamento amoroso, não é só em casamento, é uma união estável, em namoro, é num relacionamento parentesco, né? temporário, sim, parentesco, como eu falei, até no ambiente de trabalho. Se há um crime cometido em relação a uma mulher que trabalha com você, pelo fato dela ser mulher, entra o crime de ódio, entra Maria da Penha, e às vezes as pessoas atrelam todos os direitos ali só ao relacionamento afetivo. Ela incide sobre diversos aspectos e diversas áreas do direito. Por exemplo, o agressor, ele deixa de ter a guarda compartilhada. Porque a guarda compartilhada, no direito de família, é a regra. Mas há exceções. E uma dessas hipóteses que excepciona a guarda compartilhada é a violência doméstica. Também a possibilidade de restrição, suspensão de guarda. Importante. Hoje nós temos a monitoração eletrônica prevista na Lei Maria da Penha para o agressor, além do distanciamento, do afastamento do lar, tem a Lei Maria da Penha. A mulher ela pode procurar também ajuda em casas de abrigo. Isso não é muito falado porque fica muito aquilo de recorrer à justiça, de recorrer à polícia. E nós temos políticas voltadas para essas mulheres na assistência social, no CREAS, no CRAS, nas casas de abrigo, centros de referência à mulher. Em Juiz de Fora nós temos isso. Nós temos Casa da Mulher em Juiz de Fora. Não a Casa da Mulher do Governo Federal, porque tem a Casa da Mulher do Governo Federal e tem casas de abrigos e de outras formas
implementados por municípios. Eu fiquei sabendo que tem um abrigo desse em Niterói. Sim. Que existe lá, uma amiga minha que é de lá me falou que tem, que lá eles conseguiram diminuir bastante os casos de violências por conta dessas políticas públicas que você está mencionando. Em relação a essas políticas públicas, a Casa da Mulher, eu até separei aqui, a Casa da Mulher brasileira é uma política pública do governo federal. A gente tem 11 casas funcionando. 2 vão ser inauguradas agora, no mês de março, e isso faz parte do Pacto contra o Feminicídio, Pacto Nacional. Foi recente, que traz medidas em todos os âmbitos, no judiciário, no legislativo e no executivo. É uma união, cada setor vai dar a sua contribuição para combater o feminicídio de acordo com a sua competência. Então, em relação ao governo federal, a ampliação da Casa da Mulher Brasileira. A gente consegue ver no site do Ministério das Mulheres onde tem a Casa da Mulher Brasileira, quais são as casas que estão em andamento, a obra. Em Belo Horizonte, a gente tem uma Casa da Mulher Brasileira em andamento, com a obra em andamento. Então, todas essas informações a gente tem no site do Ministério das Mulheres. Essa casa é importante porque você tem todos os serviços nela. Você tem o serviço jurídico, o atendimento pela Defensoria Pública, o Ministério Público, serviço psicossocial, de terapia, e você consegue aquele alojamento em 24 horas. Ela não é um local de moradia para a mulher, mas você consegue o abrigo por 24 horas num momento de risco iminente. Sim, quando acabou sobre a violência, a mulher precisa sair de casa imediatamente, né? Uhum. Então, acolhe nesse caso emergencial, né? Emergencial é a porta de entrada. Às vezes, você não teve um acolhimento na delegacia. Infelizmente, aqui a gente não tem a Casa da Mulher Brasileira em uma cidade próxima. Mas é importante a gente ressaltar esse avanço e esse projeto, e que a gente possa ter futuramente uma Casa da Mulher Brasileira em alguma cidade próxima aqui a Bicas. É importante você falar sobre isso, inclusive sobre essas políticas públicas, porque saiu recentemente que em 2024, 50% dos casos de violência contra a mulher foram em cidades pequenas. Nós somos de cidades pequenas, de Bicas e Guarará. Sim. E eu vejo ainda muita dificuldade para falar sobre o assunto. Ainda continuamos agarrados falando sobre questões de saúde, que também são importantes, nós vamos falar daqui a pouco, mas o que está muito emergente, que está muito urgente, é a questão da violência. O que você acha que ainda segura as cidades pequenas de falar mais sobre o assunto, de desenvolver mais proteção para essas mulheres que sofrem violência? Eu acho que falta, às vezes, o conhecimento das políticas públicas do governo federal, do governo estadual, você se amparar ou se basear nessas políticas públicas e tentar implementá-las a nível municipal. A gente poderia ter uma casa de atendimento aqui, a Câmara Municipal de Juiz de Fora tem. Não uma casa de atendimento, um local de atendimento. Eu até anotei o nome da casa na Câmara Municipal, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, é o CIAM, fica na Câmara Municipal em Juiz de Fora. Olha só, essa não sabia que tinha lá. Então, é algo tranquilo de ser implementado. É um centro de atendimento. Você coloca pessoas especialistas em acolhimento à mulher, psicólogas, assistentes sociais, porque hoje a gente tem benefícios sociais àquela mulher. A mulher vítima da violência, ela tem direito ao auxílio aluguel de 6 meses. Está na Lei Maria da Penha. Por isso que eu falo que a Lei Maria da Penha ela não incide apenas na seara criminal. Ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. Então a gente tem o auxílio tanto que ela aluguel. É um livrinho. Se você tem, eu tenho lá em casa, a Lei Maria da Penha é um livrinho, porque ela tem muitos artigos. Sim, é difícil a gente conseguir falar sobre tudo. Daria um podcast somente sobre a Lei Maria da Penha, se tivesse que esmiuçar cada parte, né? Então seria importante o treinamento dos profissionais, treinar os profissionais da assistência social, principalmente, CREAS, CRAS, porque lá nós temos psicólogas, nós temos assistentes sociais para saber direcionar. Mas
Quando a gente não tem esse atendimento, o 180, que é o Disque 180 do governo federal, ele é um atendimento onde você consegue essas informações sobre onde tem casa da mulher, onde nós temos abrigo. Porque, como eu falei, a casa da mulher é a porta de entrada, onde você vai receber todas as orientações jurídicas, psicológicas, de apoio, mas nós temos os abrigos que são sigilosos, onde as mulheres moram com seus filhos um determinado período, geralmente até 90 dias, mas pode estender. Sim. Então, todas essas informações, às vezes você não consegue isso no seu município, mas você consegue isso através do Disque 180, que tem número de WhatsApp, que tem atendimento em Libras, atendimento 24 horas e é sigiloso. Mas, voltando à questão da política pública municipal, seria muito importante um centro, aí não sei, na Câmara Municipal ou pela Prefeitura Municipal, para, pelo menos, trazer especialistas que direcionem as mulheres, já que a gente não tem uma delegacia especializada da mulher Bicas, em Guarará, que a gente tenha um centro de atendimento, de acolhimento. Muito bom. Agora vamos falar de saúde, né? Saúde, onde que entra o direito da mulher em relação à saúde? Que existe, sim, muitas campanhas do Março Lilás, tem Outubro Rosa, mas onde entra a justiça, o direito garantindo as mulheres para poder ser resguardadas em situação de doença e vulnerabilidade? A gente teve muitas alterações legislativas recentes, tivemos muito avanço no direito da saúde da mulher, como, por exemplo, nós temos hoje a possibilidade de reconstrução dentária, atendimento para a mulher vítima de violência. Às vezes precisa fazer a construção, a reconstrução, e esse atendimento ele é garantido pelo SUS por lei. Também há a possibilidade de cirurgias reparatórias. Quando a mulher passa por um câncer de mama, há esse direito garantido. O direito a mulher ser atendida de forma individualizada, com privacidade, de não ter o agressor ali, a possibilidade dele ingressar no atendimento. Hoje a gente tem o acompanhamento. A mulher ela tem direito de ser acompanhada nas consultas, isso é lei, tanto no SUS quanto nos hospitais particulares, nos hospitais privados, nas clínicas particulares. A mulher ela pode estar acompanhada em uma consulta, em um exame, em uma cirurgia. É uma medida para evitar qualquer tipo de abuso, de estupro que a gente vê acontecendo. Muito importante. Tem muita mulher que tem medo, né? Tem um receio de fazer o preventivo por conta disso. Tem uma certa vergonha, até qualquer tipo de sentimento de desconforto. É importante ter garantido que tem uma pessoa junto para poder diminuir um pouco esse sentimento. Não só esse sentimento de desconforto, mas também num procedimento que precise de sedação, que a mulher está vulnerável. Sim, é muito importante, porque fica lá apagada, tipo assim, vamos supor, até como chama aquele exame que as mulheres, que a pessoa faz que tem que sedar? Endoscopia também engloba esses, né? Todos os atendimentos, a mulher ela tem o direito de estar acompanhada, justamente para evitar, não só os que têm sedação, os outros também, mas os de sedação eles são importantes. E é um exame comum que todas nós fazemos, o exame de endoscopia, às vezes tem o exame de colonoscopia. Sim, são exames assim um pouco mais invasivos, que precisam de sedação. E gera um pouco de receio. Agora, também gostaria de falar a mulher que se separa, né? Quais os direitos que ela tem, porque muitas vezes as mulheres já demoram a ter a decisão de separar e quando vê, o homem muda completamente, começa a restringir dinheiro, restringir várias coisas, se separar de mim não vai ter mais isso, não vai, pode esquecer, entendeu? Até mesmo a atenção ao filho, aos frutos da relação. Quais são os direitos adquiridos quando a mulher decide se divorciar? Muitas vezes, isso já é até programado antes
de você colocar os bens em nome de terceiros. Na hora de separar, você não se resguarda. Aqui é importante a gente alertar que a mulher ela tem que ter a independência financeira dela. A independência financeira da mulher ela é fundamental até para que ela consiga se separar. Muitas ficam em relacionamentos violentos, relacionamentos tóxicos, em razão da dependência. O primeiro passo, a independência financeira, é fundamental. Mas você tomou o passo de uma separação, de um divórcio, se você deixou de trabalhar, ficou muito tempo, cuidou da família, cuidou do lar, resolveu, isso foi às vezes uma opção sua, e muitas mulheres, elas é uma escolha, e é uma escolha que cabe a cada um. Hoje há entendimentos da pensão alimentícia que o homem paga não só para os filhos, mas também para as mulheres. Essa pensão não vai ser eterna, porque as mulheres elas podem se reinserir no mercado de trabalho. Então, tudo vai ser analisado, no caso concreto, de acordo com a idade da mulher, com a possibilidade de reinserção dela no mercado de trabalho. Então, se ela já trabalha, se ela pode se inserir novamente, porque às vezes a separação, ela já é mais... A mulher já tem uma certa idade. Então, isso tudo é considerado na justiça e analisado. A pensão alimentícia para os filhos, nós temos o rito da prisão civil, que o pai que não paga pensão, ele pode ser preso. Muitas mulheres não acionam por pena, às vezes não quer que o pai do filho passe por isso, que o filho veja o pai passando por isso. Como eu falei também da repercussão da violência doméstica em relação à guarda, porque a regra é a guarda compartilhada, mas se houve violência naquele relacionamento, a guarda compartilhada ela deixa de ser regra. E aí vai ser a guarda unilateral para a mãe. E as visitas podem ficar restritas. O divórcio hoje, ele está facilitado, porque antes você tinha que esperar um tempo, você tinha que se separar, para depois esperar um tempo da separação, porque o legislativo entendia que as partes poderiam se arrepender. Então, vamos dar um tempo, é a ideia de manter a família. Um tempo de um procedimento, era 1 ano para separar, não sei quantos para divorciar, era tudo muito lento. Aquela ideia, a interferência do Estado na família, do legislativo Exatamente. Na família, para tentar manter aquele núcleo familiar. E hoje você consegue o divórcio direto, você consegue o divórcio por liminar. Então, facilitou isso também. Hoje você não discute culpa. De quem é a culpa da mulher, se a mulher traiu, isso tem alguma interferência patrimonial, tem alguma interferência na pensão? Não tem interferência, não importa o motivo. Não tem interferência na pensão alimentícia. Muitas pessoas ainda usam isso. E tem também uma coisa que é muito importante, é a ostentação na rede social, que serve como prova. Porque às vezes não tem a carteira assinada, deixa de ter um trabalho registrado, o homem deixa de ter um trabalho registrado para não pagar a pensão. Bens registrados no nome dele, né? Sim. Aí ele fala, não estou trabalhando, estou desempregado, não posso pagar a pensão. Independente disso, a pensão ela é estabelecida, então não tem essa desculpa. Agora, falar de um crime novo, né, atual, que você tinha citado no início da nossa entrevista, que é o de stalking, que é muito sério, né? Homens estão usando de rede social, de perseguir. A gente teve até casos de famosas sendo perseguidas, de homens que querem casar, que cismaram com isso. Eu já fui vítima de stalking também, de um cara que cismou comigo na faculdade, ficou anos me mandando solicitação de amizade no Facebook, se declarando para mim, só parou quando o meu namorado chegou até ele. Entendeu? Eles se sentem totalmente à vontade para fazer isso, mesmo a gente dizendo não. Como que proceder nesse caso de stalking? Fazendo uma observação a respeito do seu relato, ele só parou quando o seu namorado falou. Exatamente. Eu tive que pedir, pede para esse cara ralar peito aí. Mas é impressionante quando eles só se sentem intimidados quando o outro homem. Exatamente. Eu falei claramente não, já fiquei sem responder,
Eu falei assim, não quero, não gosto de você, não quero saber, eu vou te denunciar, mesmo com ameaça de denúncia, ele só parou quando meu namorado interferiu. Nesses casos, é importante coletar provas, porque geralmente esse crime ele acontece muito nas redes sociais. Então é importante que você deixe tudo registrado e que depois você faça o registro, a validação dessas provas no cartório. Tem uma forma de você validar essas provas digitais para que elas tenham autenticidade, porque hoje é muito fácil você falsear uma prova. Uma conversa no WhatsApp, você tem aplicativos que mudam o layout, que muda a conversa, exclui determinadas frases e deixa. A gente tem muita margem para manipulação, né? Sim, em vídeos. A gente tem inteligência artificial e a inteligência artificial, mudando um pouco de assunto. Não, tem que atualizar, sim, sobre isso. A inteligência artificial também teve uma alteração para punir com mais rigor quando o crime é cometido através da inteligência artificial, que tem acontecido muito em colégios de alunos pegando foto de alunas, fotos normais, mudando o rosto e colocando a foto delas nua, né, por inteligência artificial. Tá rolando direto. Mas, voltando ao stalking, coletar as provas, torná-las autênticas, validar elas em cartório, procurar a delegacia e o judiciário, porque você consegue ter medidas protetivas como a distância também nesse crime de stalking, nesse crime de perseguição. Ele pode acontecer dentro de um relacionamento amoroso, até com uma pessoa que você não tem um relacionamento amoroso, como foi o seu caso. Exatamente. E agora falando de você, Norma, como que você começou a se especializar mais nesse tipo de direito, né, na parte da mulher, que você fala com tanta propriedade, tanto que eu convidei, porque ela já fez várias participações, ela é chamada para falar em escolas. Como que você se interessou e resolveu seguir para esse caminho? Você está sempre muito atualizada sobre as leis. Como que surgiu esse interesse, essa vontade de seguir nesse ramo? É entender que ser mulher é um ato político. Nós somos mulheres, nós passamos por várias coisas. Quando a gente não passa, a gente vivencia. E o conhecimento, ele liberta, é algo clichê, mas ele liberta. Você saber aonde procurar ajuda, você poder informar as pessoas, que às vezes não tem conhecimento, apesar da gente ter hoje a internet, todo mundo ter acesso. Nem todos pesquisam, né? Não sabe que hoje a gente tem o Ministério da Mulher, nós temos os direitos humanos, nós temos comissão de direitos humanos em Bicas. Então, por disso, a gente é mulher, a gente tem que se proteger, a gente tem que proteger outras mulheres, não só as nossas amigas, as nossas mães, mas todas as mulheres. Como eu falei, quando uma mulher ela ocupa um espaço de poder, nós também, ela abre esse espaço para a gente. E aqui isso só foi possível, esse meu engajamento maior na causa, além, já tinha esse entendimento de que ser mulher é um ato político, justamente por quê? Porque nós vamos avançar em direitos através de políticas públicas, através de leis. Aí a importância da gente reconhecer do voto em mulher, de mais mulheres como representantes. Se a gente quer se sentir representada, a gente tem que ter mais mulheres na política e que mais mulheres tenham vontade de entrar na política, para que mais leis e outras políticas públicas elas sejam criadas. E eu gostaria de agradecer também o seu espaço, falar que eu tenho que agradecer também à doutora Ágata, que é a presidente da OAB de Bicas, que me deu a oportunidade de integrar a Comissão da Mulher Advogada. Hoje eu não estou mais na comissão, em razão, né, que eu estou licenciada da advocacia. Bravíssima, Ágata, que tem aberto muitos espaços e inserindo coisas novas, né?
Na OAB, que eu tenho acompanhado também o trabalho dela. Sim, ela tem uma preocupação muito grande em relação ao direito das mulheres, então a gente não pode deixar de reconhecer aquelas pessoas que ajudaram e colocaram a gente lá, deram um espaço para a gente poder falar do assunto. Mas eu sou uma pessoa muito interessada, eu fuço. Eu entro no Ministério das Mulheres, eu fuço, eu vejo. É o diferencial, né? Você eu está sempre pesquisando a respeito. Eu entro no Diário Oficial da União todos os dias de manhã para ver o que tem de lei nova. É o seu jornal da manhã, né? Tem gente que lê jornal, ela lê o Diário Oficial. Eu entro para ver as leis. Eu gosto de ver esses avanços nos direitos das mulheres, as pessoas portadoras das pessoas com deficiência. O autismo também tem tido um avanço muito grande, vários direitos e políticas públicas também. Então, eu gosto de me informar. E, para finalizar a sua participação, o que você gostaria de dizer para todos que nos assistem? Gostaria de dizer que independência financeira é fundamental, que estudo é fundamental, que entender os ciclos da violência, procure conhecer os ciclos da violência. Nunca começa com tapa, nunca começa com uma ameaça de homicídio, de feminicídio, de agressão. Sempre começa, às vezes, diminuindo a mulher, colocando uma qualificação negativa. De repente, a mulher, ela fica desanimada na sua autoestima e começa a se enxergar de outra forma, porque tem essa violência presente. Então, entender, saber identificar esses sinais e sair de um relacionamento antes que a violência ela tenha um escalonamento e chegue no onde a gente não quer que chegue, que é no feminicídio. E também alertar aos adolescentes, aos jovens, aos rapazes, que o machismo é fora de moda. Sempre esteve fora de moda. Sempre esteve. Ele é como um acessório teimoso que insiste em nos acompanhar, né? Tanta informação, tanta evolução tecnológica. E a gente vê pessoas novas reproduzindo ferramentas, pessoas novas reproduzindo machismo. E aqui eu fico também de dica, gente. Invista em mulheres, dê preferência a mulheres, nós mulheres, leia livros de autoras, porque às vezes a gente pergunta para um homem, eu tenho essa reflexão, quem você admira, qual mulher você admira, qual autoras, eles nunca sabem responder. Parece que o universo feminino, o universo masculino, ele é muito fechado. Até nós, mulheres, também, às vezes, encontramos dificuldades de referências femininas, né? Sim, tem tantas autoras hoje, novas, maravilhosas. Nós temos a Carla Madeira, a Aline Bey, e a Aline Bey é uma autora nova. Muitas pessoas nem conhecem. Eu acho que... Já leu Bell Hooks? Ainda não. Você me indicou aquela vez. Leia. Eu confesso que ainda não li. Leia, muito leia. Maravilhosa. Fala dos canais de denúncia, eu vou reforçar. Isso. O Disque 180, que é muito importante. Como eu falei, tem atendimento em Libras, sigilo, 24 horas, pessoas especializadas. Tem o número do WhatsApp. Você consegue todas essas informações no Ministério da Mulher. Nós temos também a Polícia Militar, o 190. Temos o Disque 100, o Disque 100 Direitos Humanos, quando há alguma violação a direitos dos idosos, das mulheres idosas e também de adolescentes. Temos canais de denúncia anônimos também, né? Às vezes a pessoa não quer fazer aquela denúncia de forma direta. A denúncia anônima é 181. Então nós temos o canal de denúncia anônima. E tem diversos canais na internet, sites. Tem um muito importante que é o SaferNet, que é sobre crime digital. Tem acontecido muito. O SaferNet, ele é um canal, tem o próprio canal de Minas Gerais, o aplicativo Cidadão, MG Aplicativo, APP Cidadão, e delegacia virtual também, delegaciavirtual.cides.mg.gov.br.
O CRAS, o CREAS no âmbito municipal, Bicas, Guarará tem. Temos o CRAS lá. Então, o que a gente mais tem é recurso. Muitas vezes falta a informação. E a importância desse episódio aqui com a doutora Norma é você ter o conhecimento das leis, do que pode fazer, como denunciar de forma anônima se o seu problema é aparecer. Temos solução para quase tudo. Sim. Então, muito obrigada, Norma. Muito obrigada pela sua participação, por compartilhar o seu conhecimento, que vai ser tão útil, tanto para mim, quanto para todas as pessoas que nos assistem agora. Eu que agradeço o convite, agradeço a todo mundo, eu estou à disposição de todos. Se o pessoal quiser perguntar, tem alguma dúvida, procurar a Marina pelas redes sociais, pode me procurar também lá pelo Instagram. Eu posso passar o site que a gente consegue ter o acesso às redes de atendimento à mulher. Você consegue separar por cidade, colocar o estado, a cidade, tudo separadinho. Tudo separadinho. E você consegue ter todas. Onde fica a delegacia especializada da mulher, onde fica a casa de abrigo, onde fica a casa da mulher. A gente consegue ter acesso também a outras políticas públicas, a lavanderia da mulher também, que é uma política pública do governo federal, tem sido implementada para facilitar a mulher no dia a dia. Muito legal isso. Outra forma de acolhimento. Então, eu estou à disposição, a Marina também, depois eu vou passar todas essas informações para ela. Todos os links, certo, vou deixar embaixo na descrição. Isso aí. Muito obrigada. Então, fiquem ligados em todos os episódios. Esse episódio também vai ser transformado em cortes para o Instagram. Vai estar no Spotify, no YouTube. Não vai ter desculpa para você não ouvir esse programa. Até a próxima. Tchau.